Na Escola de Discípulos, nós estamos estudando o tema Como lidar com as demandas interpessoais e as paixões intrapessoais. Amém? Tá? Esse tema é relacionado ao capítulo 6 da primeira carta de Coríntios. Capítulo 6 da primeira carta de Coríntios. Amém? Tá? Nós estamos na primeira sessão. E a primeira sessão trata do seguinte tema: o problema das demandas interpessoais. Amém? São alguns tópicos que nós estamos analisando. Já passamos por 2 tópicos e vamos entrar no terceiro hoje. O primeiro tópico falou sobre a realidade das demandas interpessoais. Amém? As contendas são um problema a ser resolvido pela própria igreja, né? Então, a contenda, o que acontece dentro da igreja, se resolve dentro da igreja. Todos os problemas e todas as questões pessoais, amém, interpessoais que acontecem na jurisdição da igreja, tem que ser resolvido na igreja, tá? Agora, existem as questões pessoais a nível de cidadão. Aí a justiça, amém, que o governo coloca à disposição, é que você tem que procurar. Nós estamos tratando aqui na questão dos problemas que acontecem dentro da igreja. Amém? Problema jurídico como cidadão já não tem nada a ver com a igreja. Deixar bem claro isso, tá? Tópico 2. As consequências das contendas na igreja. Amém? Primeiro, péssimo testemunho para os de fora. Segundo, fracasso do viver a sua posição em Cristo. A igreja fracassa, amém? No seu viver, fracassa no seu viver, na sua posição em Cristo, quando ela procura a justiça humana, quando deveria procurar a igreja para resolver um assunto que aconteceu dentro da igreja entre irmãos, né? Então, essa é a segunda consequência. A terceira consequência, amém, é que havia cometido vários erros, entre eles, envergonhava a igreja, falta da sabedoria, completa derrota, amém, e grande injustiça, tá? Então, vários erros foram cometidos pela igreja de Coríntio quando eles procuraram resolver as questões que deveriam ser resolvidas dentro da igreja, procuraram resolver na justiça humana, tá? Então, eles ficaram envergonhados, a igreja ficou envergonhada na cidade, tá? Houve falta de sabedoria, completa derrota, amém, por cometer esse erro, essa prática, né? E uma grande injustiça. Porque aqui, como é que pode uma pessoa que não tem o padrão cristão querer julgar as coisas que acontecem dentro da igreja? Amém? Não tem condições, né? Então, muitos erros aconteceram por causa dessa tomada de posição. Não é verdade? Então vamos lá, vamos agora para o terceiro tópico. Amém? Recapitulei, agora eu vou começar o assunto de hoje. O assunto de hoje, amém, é o terceiro tópico. Deixa eu colocar o óculos aqui para me poder entender aqui. Lembrando os irmãos que a gente está fazendo um trabalho de facilitador, amém? A gente nós estamos pegando a carta de Coríntios, nós estamos no capítulo 6, nós estamos pegando o comentário teológico, amém? Passando para vocês, e estamos fazendo um comentário em cima desse comentário teológico feito por um teólogo, tá certo? Vamos lá. Em terceiro lugar, as soluções para o problema das contendas na igreja.
vamos relacionar aqui algumas soluções para o problema das contendas na igreja. A primeira solução apontada por Paulo é evitar os danos e contendas dentro da igreja. Quer dizer, trabalhar com prevenção. Não é muito melhor prevenir as contendas do que criar a contenda e depois ter que resolver, né? Então, Paulo ele ensina que nós temos que prevenir as contendas. Nós temos que ser pessoas, amém, que não deixam a contenda surgir dentro da igreja. Resolver os nossos problemas logo que ele aparece, né? Não deixar se levar até virar uma contenda, certo assunto e certa situação. Paulo adverte: o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Paulo está dizendo o seguinte: meus irmãos, nós não podemos criar esse espaço, ter essa imaturidade espiritual dentro da igreja, a ponto de viver brigando uns com os outros, ficar batendo cabeça, abrindo feridas e machucando uns aos outros. A postura de uma vida cristã madura é evitar contendas a qualquer custo. Amém? Todo quanto é assunto, toda que é situação que a gente prevê que vai ter uma contenda, nós temos que evitar. Amém? Nós não devemos entrar em assuntos que possa trazer contenda entre os irmãos, né? Então a gente precisa agir com muita sabedoria e com muita inteligência, trabalhando com a prevenção. Amém? Tá? A postura de uma vida cristã madura é evitar contendas a qualquer custo. A gente não pode se deixar levar, amém, para que um certo assunto vire uma contenda, uma discussão, né? Então a gente tem que ver até o que nós estamos falando, o que nós estamos conversando, se isso não está promovendo contenda e discussão dentro da igreja. Então a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso. Vamos lá. Essa é a primeira solução apontada por Paulo: evitar os danos e contendas dentro da igreja. Segunda solução apontada por Paulo é que, caso surjam contendas dentro da igreja, elas não devem ser levadas para tribunais fora da igreja. O que acontece dentro da igreja se resolve dentro da igreja, né? Tá? É que nem levar problema da igreja para dentro de casa, amém? Levar para dentro da família. Problema dentro da igreja se resolve dentro da igreja e não se leva para casa, né? Os problemas que acontecem dentro da igreja com as pessoas tem que ser tratado ali mesmo e não tem que ser levado para dentro de casa, levado para o trabalho, levado para qualquer outro lugar, né? Tem membros que gostam de levar os problemas que acontecem dentro da igreja para tudo quanto é lugar. Tem alguns que gostam até de colocar no Facebook. Eu acho ridículo, amém? Ficar expondo problema de igreja em Facebook. É muito ridículo, amém? As contendas e as discussões que tem dentro da igreja tem que ficar fechado dentro da igreja, né? Eu não vejo, sabe o que é engraçado? Eu não vejo espírita colocando em Facebook problema que acontece lá no seu terreiro. Verdade, amém? Interno, né? Não vejo. Verdade. Eu acho que eles são muito mais sábios do que os evangélicos. São mais prudentes. Qualquer coisinha que acontece dentro da igreja, está o evangélico lá, colocando no Facebook. Amém? Amado, vamos ser inteligentes, né? Católico não expõe seus problemas em rede social, espíritas não expõem, como os evangélicos gostam de se expor, amém? Gostam de expor os problemas da igreja em meio Facebook. Acho ridículo isso. E ainda filmam, né? Às vezes, diga assim, os próprios evangélicos, o que eles fazem, alguns, né?
eles filmam o que se passa dentro da igreja. Às vezes que eu digo assim, aquelas manifestações lá, né, assim, de alegria, que o pessoal se alegra, né, entendeu? Aí começa o quê? Eles mesmos tiram sarro, expõem no Face e o que acontece? Acaba o quê? Entendeu? Servindo como escárnio, né? Exatamente. Entendeu? Eu vou ficar, entendeu, filmando coisa que é interna dentro da minha igreja. Eu vou ficar expondo no Face. Ah, o pastor falou isso, o pastor fez isso, o pastor dentro da igreja. Exatamente. Entendeu? Não tem sabedoria, né? Falta de sabedoria. Vamos lá. Vejamos a orientação de Paulo. 1 Coríntios 6, versículo 1 e versículo 4. Você quer ler, pastor? Já não foi? Não? Mas o assunto ainda está nele. Você ainda não coisa. Tá bom. 6.1? 6.1 e 6.4. 6.1, 6.4. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Agora 11, 6.4. 6.4 agora. Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira os que são de menos estima na igreja? Quer dizer, exclui só os que são menos favorecidos e outros, entendeu? Exatamente. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constitui um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Entendeu? Só exclui os humildes, né? Só... Não, e você pegar uma pessoa, um ímpio, para julgar uma questão espiritual. Questão espiritual, sendo que não... Né? Quando você leva lá para a justiça humana, é isso que você faz. As coisas de dentro da igreja, né? Assunto de igreja. Como é que uma pessoa que não tem Jesus vai querer julgar as coisas de quem tem Jesus, né? As coisas da igreja de Jesus. O presbítero Rogério está comentando o seguinte: hoje em dia o Facebook tornou o muro das lamentações e o diabo gosta disso. Então, tem muita gente que desabafa questões da igreja no Facebook. Questões né? da igreja, não pode? Pode, meu irmão. Meu irmão e minha irmã, você faz um bom trabalho para Deus se você guardar para você o problema da sua igreja. Isso, amém? O problema da igreja local tem que ser resolvido dentro da igreja local. Isso. Saiu da igreja, acabou, esquece. Amém? Esquece o problema. Não leva para casa, não. Né? A gente precisa ter essa consciência, entendendo? Né? E se não está resolvido, então resolva. Isso. Amém? Tem que resolver. Tá? Vamos lá. A terceira solução é buscar dentro da igreja a solução do problema por meio de um sábio aconselhamento. Veja o que o apóstolo escreve. 1 Coríntios 6, versículos 5 e 6. 6. Versículos 5 e 6. Pode ler. Para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? 5, 6, né? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Paulo diz que caso surja o problema, ele deve ser resolvido internamente. Amém? Tá? Por isso que é importante uma comissão dentro da igreja. A gente trabalhar com uma comissão. Problemas têm que ser resolvidos não só com o pastor sozinho. Amém? O pastor precisa montar uma comissão para resolver certos assuntos. Tá? Fala, pastor. A mesma coisa, entendeu? Um exemplo, tem um membro da igreja, né? Aí ele teve lá um problema interno dentro da igreja. Isso. Em vez dele resolver ou ficar calado, ou então procurar o pastor da igreja, sabe o que ele faz? Ele acabou de sair da igreja com o problema não resolvido, amargurado, chateado, revoltado. Sabe o que ele faz? Chega dentro de casa e vai desabafar com o filho que não é crente. Ou não é? Com o marido que não é crente, com o parente que não é crente. Aí o parente vai olhar e vai dizer o que esse crente está fazendo na igreja.
Se é para ir para a igreja, é melhor. Se é para ir para a igreja e está expondo, é melhor ficar como eu estou. Diga assim, ele mesmo está fazendo o quê, pastor? Com que aquele parente dele nunca se converta. Porque ele está o quê? Assim, ele mesmo está difamando o corpo de Cristo, que é a igreja dele. Exatamente. Entendeu? Eu já peguei caso assim, entendeu? De vir a pessoa dizer assim, mas Renata, como é que eu vou para a igreja se a minha esposa chega aqui e conta tudo lá o que se passa lá na igreja? Ficam aqui falando mal do pastor, falando mal não sei de quem aqui. Eu vou para a igreja assim para quê? Não, e a pessoa pensa que está fazendo um maior trabalhão, né? Tá fazendo um desserviço para ele mesmo. Para ele mesmo. Tu entendeu? O marido não vai se converter nunca, o filho não vai se converter nem nunca. Nem os parentes, nem vizinho. Exatamente. Tu entendeu? Aí o que acontece? Aí vai pôr a culpa em quem? No diabo? O diabo é essa pessoa mesmo. É esse crente mesmo que está o quê? Difamando a igreja. Problema dentro da igreja se resolve dentro da igreja. Isso aí. Tá? Fica quieto. Se você tem algum problema de relacionamento, problema pessoal, vai na pessoa. Amém? Dentro da igreja, vai na pessoa e resolve. Tem que resolver. Se você não conseguir resolver, procura um pastor. Isso. Procura uma pessoa idônea dentro da igreja que resolva dentro da igreja. Entendendo? Tá? Outra coisa, não leve para casa. Não desabafe com pessoas que não são crentes. Isso, que não vai né? entender. Não desabafa com seu filho, não desabafa com seu marido. Isso. Eles não são crentes, você não quer ganhar ele para Jesus? Verdade. Como é que você vai ganhar ele para Jesus passando todo o problema da igreja para ele? Verdade. Você está espantando eles. Está colocando eles para fora, né? Vamos lá. Quarta solução. A quarta solução é dispor a sofrer o dano. A proposta de Paulo não está focada no direito e na justiça, mas no exercício do perdão e da misericórdia. Paulo diz que sofrer o dano é melhor do que ganhar uma causa e envergonhar o nome do Evangelho. É melhor perder, amém, do que ganhar uma causa e envergonhar o nome do Evangelho. Tá? Certo teólogo enfatiza, que o ponto que Paulo assinala é que ir a juízo com o irmão já é incorrer em derrota, seja qual for o resultado do processo legal. Obter a vitória no veredito pouco significa. Já se perdeu a causa quando um cristão abre um processo. Diz o apóstolo, amém? 1 Coríntios 6, versículo 7. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns com os outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Nós não gostamos dessa proposta, né? Perder e sofrer, a gente não gosta muito, né? Amém? Tá? Mas por amor ao Evangelho, é melhor sofrer e perder do que trazer um prejuízo grande para a igreja e para o Evangelho, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí, né? Nós não gostamos dessa proposta. Definitivamente que não. Os coríntios não estavam prontos para sofrer a injustiça, mas eles estavam ativamente fazendo a injustiça uns aos outros. Assim eles estavam cometendo um duplo pecado. Pecado contra os padrões éticos e pecado contra o amor fraternal. O alerta de Paulo para nós é este: cuidado com os seus direitos. Você conhece aquele tipo de gente que diz: é melhor passar por cima do meu cadáver do que por cima dos meus direitos. Conhece gente assim? Paulo diz para não brigarmos pelos nossos direitos. Jesus também recomendou sofrer o dano. A nossa atitude é dar a outra face, andar a segunda milha e dar também a capa. Vamos dar uma olhadinha aqui em Mateus 5, 38 ao 42. Esse assunto é quente, viu, pessoal? Não é um assunto fácil, não, amém, de praticar, não, né? Liberar perdão quando você está certo é muito difícil.
E reconhecer, né, pastor, também os seus erros. É muito difícil. O orgulho faz com que a pessoa não reconheça os erros dela, né? Vamos lá aqui, Mateus 5. Mateus 5, 38. 38 a 42. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhe digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçar a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue a 2 quilômetros. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Amém? A regra é ceder. Amém? Ceder, essa que é a regra. Né? Não levar avante certas situações. Né? Aprender a ceder, mesmo quando vai ter prejuízo. Nos dias de hoje, essa prática é muito difícil, né? Mas é o que a palavra de Deus manda, né? Viver bem com as pessoas quando elas nos tratam bem não é muita coisa. Deus espera de nós reação transcendental. Abraão agiu assim. Quando houve a contenda entre seus pastores e os pastores de Ló, Abraão se dispôs a sofrer o dano. Ele, como grande líder daquela caravana, permitiu a Ló escolher com primazia. Lembra-se da postura de Davi ao ser perseguido por Saul? Davi teve algumas vezes a vida de Saul em suas mãos. Ele não se vingou, não revidou o traje com o traje. Precisamos entender que é melhor perder dinheiro do que perder um irmão e o testemunho cristão. A única pessoa que ganha no meio de uma querela entre o povo de Deus é Satanás e mais ninguém. Amém? Essa é a verdade. O único que ganha com as contendas dentro da igreja, amém? E com a falta de sabedoria de lidar com ela é o diabo. O diabo é que ganha com isso, né? Então a gente precisa aprender a lidar com certas situações, para a gente não trazer um prejuízo para o reino de Deus. Porque o prejudicado disso tudo é o reino de Deus. O reino de Deus. Né? Quando você leva um problema da igreja, amém, para a rua, sabe? Quem vai receber a difamação é a igreja. A igreja que vai receber a difamação. E você vai pagar o preço, né? E vai depois pagar o preço. Depois o próprio Deus vai cobrar, né? Mas... Porque aí por aquele é onde vem o escândalo, né? Porque você está causando escândalo, né? Exatamente. Amém? Tem coisas que é melhor perder do que ganhar. Verdade. Isso faz parte da vida cristã. Quarto tópico. Em quarto lugar, as contendas dentro da igreja devem levar a igreja a uma autoavaliação. 1 Coríntios 6, do 9 até o 11. Vamos dar uma olhadinha, né? 6, do 9 até o 11. Paulo mostra à igreja de Coríntio que o fato de existir contendas entre os crentes deve levar-nos a uma autoavaliação. Vamos lá. 1 Coríntios 6, do 9 ao 11. Você vai ler, pastor? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. A coisa é séria. Amém? A coisa é séria. A igreja precisava ter claras convicções quanto ao futuro. Paulo é objetivo. Ou não sabeis que os injustos
não herdarão o reino de Deus. Veja que a igreja estava fazendo a injustiça e o dano. Amém? Quer dizer, o problema da injustiça estava dentro da igreja, né? E ela que estava criando essa injustiça. Vamos lá. E Paulo diz que o indivíduo que pratica injustiça de maneira constante tem de verificar se de fato é salvo. Amém? Pessoa que vive na prática da injustiça, vive na prática de coisa errada, ela precisa ver se realmente ela é salva, né? Que tem muita gente aí praticando coisa errada, fazendo coisa errada e ainda se sentindo salvo. Precisa fazer uma reflexão, amém? Né? Nos seus erros, realmente reconhecer a sua culpa e os seus erros para que possam sentir de verdade que são salvos. Paulo lista outros pecados. Não vos enganeis, nem impuros. A palavra impuro descreve toda sorte de pecados sexuais. Nem idólatras. Trata-se de alguém que tem qualquer ídolo, físico ou imaterial, visível ou subjetivo, no lugar de Deus. Nem adúlteros. A ideia aqui é daquela pessoa que é infiel ao cônjuge, que macula o leito conjugal, que trai a sua esposa, que trai seu marido, né? Nem efeminados. A palavra grega malakos significa literalmente suave, macio, feminino. O efeminado é a parte passiva numa relação homossexual. Nem sodomitas. O sodomita, arsedocoitai, é o homossexual ativo. Nessa mesma linha, Prior, citando Barrett, diz que essas duas palavras são referências a parceiros respectivamente passivos e ativos na relação homossexual masculina. Paulo descreve os dois lados do homossexualismo. Amém? Então, quando Paulo escreve aqui essa questão de efeminado e de sodomita, ele está falando da questão homossexual. Amém? Tá? Que existia muito forte ali na cidade de Corinto, né? Na cidade de Corinto. Na cidade de Corinto já existia, amém, pessoas com essa prática. Vamos lá. A palavra ladrão é kleptes, de onde vem a palavra kleptomania, mania de furtar. É aquele ladrão barato que pega escondido dos outros. Também tem a palavra avarentos, trata daquela pessoa gananciosa, que ama mais o dinheiro do que a Deus. Também fala a respeito dos bêbados. É aquela pessoa dominada pelo álcool, que não tem controle sobre ele. Também fala de maldizentes. É a pessoa maliciosa, que espalha contendas. Trata-se daquela pessoa que fala mal dos outros. Também tem a palavra roubadores. Essa palavra aqui já não é kleptes, mas é aquela pessoa que toma do outro de maneira ostensiva. As pessoas que vivem na prática desses pecados não herdarão o reino de Deus, segundo o ensino de Paulo, segundo a palavra de Deus. Amém? Voltando à questão da homossexualidade, William Barclay faz uma descrição sombria da realidade do homossexualismo no mundo grego-romano nos seguintes termos. O pecado do homossexualismo havia se expandido como uma infecção na vida grega e mais tarde se propagou em Roma. Quer dizer, era uma prática normal e natural ali em Roma, em todo o Império Romano, né? E não era diferente ali na cidade de Corinto. Mesmo um homem notável quanto Sócrates o praticava. O diálogo de Platão, o Simpósio, foi assinalado como uma das maiores obras sobre o amor. Mas seu tema não era o amor natural, mas o antinatural. Amém? 14 dos 15 imperadores romanos praticaram esse vício. Quando Paulo escreveu esta carta, Nero era o imperador.
Nero tomara a um jovem chamado Éspero e o castrara. Casara-se com ele em uma grande cerimônia e o levara para o seu palácio em procissão e vivia com ele como se ele fosse uma esposa. Nero ainda casou-se com um homem chamado Pitágoras e o chamava seu esposo. Quando Nero morreu e Otto subiu ao trono, a primeira coisa que fez foi se apossar de Ésporo. Muito mais tarde, o nome do imperador Adriano associou-se para sempre com um de jovem de Bitínia chamado Antônio. Viveu com ele inseparavelmente. E quando o jovem morreu, ele o deificou e cobriu o mundo com suas estátuas e imortalizou o seu pecado, chamando a uma estrela com o seu nome. Esse vício especial, na época da igreja primitiva, cobriu o mundo de vergonha, e existem poucas dúvidas que foi esse pecado uma das causas principais, amém, da sua degeneração e da caída final de sua civilização, amém? Tá, isso é história, tá certo? Tá, isso são acontecimentos que aconteceu no Império Romano. Tá? Tô lendo isso aqui para mostrar para vocês como essa prática já era uma prática normal e natural no Império Romano. Tá? Sempre existiu, tá certo? Sempre existiu. Como existia muito no tempo de Paulo, Paulo precisou tratar desse assunto, amém? Para que a igreja não aceitasse esse tipo de comportamento, tá certo? Tá? Amém? Deixar bem claro aqui que a gente não está aqui para ficar, amém? Acusando ninguém, nem denigrindo a imagem de ninguém. Tá? Estou apenas aqui trazendo um ensino da palavra de Deus. Cada um pratica o que quiser. A vida é sua, você faça o que quiser. Amém? Apenas cabe a mim dizer que todos um dia vão comparecer perante o tribunal de Cristo. E todos prestarão conta dos seus atos e de suas atitudes. Amém? E todos estão todos, hétero, homo, qualquer pessoa, amém? Em qualquer prática sexual, certo ou errado, todos vão comparecer perante o tribunal de Deus, amém? Todos vão comparecer perante o Senhor. Quem o Senhor tem declarado certo, amém, será julgado da forma certa. Quem o Senhor tem declarado errado, amém, vai ser julgado da forma errada. A palavra de Deus está aí, amém, para as pessoas aprenderem, lerem e aprenderem, tá? Mas nem todos querem ouvir a palavra e nem todos querem dar crédito à palavra. Então, cada um fique na sua prática como quiser, tá certo? Amém? Eu sei que a igreja tem a sua postura e a igreja tem o seu princípio. E nós não vamos deixar os nossos princípios para se dobrar aos princípios do mundo. Vamos lá. Paulo diz à igreja: vocês precisam fazer um diagnóstico na vida de vocês. Examinem e avaliem a vida de vocês. Porque se vocês estão vivendo na prática desses pecados, vocês não herdarão o reino de Deus. Entre mentes, a igreja precisava também ter muita certeza quanto ao passado. Paulo escreve: tais foste alguns de vós. 1 Coríntios 6,11. Amém? Tá? Muitos que estavam dentro da igreja também já tinham passado por esses pecados. Muitos, essa relação que eu li aqui, amém, de pecado, tá? Muitos que estavam dentro da igreja já tinham vivenciado por aquilo, tá? Mas que hoje havia sido passado por a transformação, nascido de novo, recebido uma natureza nova, que é a natureza do Espírito Santo. Paulo dá um testemunho de conversão genuína naquela igreja de Corinto. Essa é uma frase milagrosa. Houve um milagre da graça de Deus no inferno moral da cidade de Corinto.
Paulo chama-os de irmãos 20 vezes nessa carta. Quando você começa a ler essa carta, coça a cabeça e pergunta: será que esse povo era crente mesmo? Será que esse povo era convertido mesmo? Paulo tem o cuidado de chamá-los 20 vezes de irmãos. Paulo dá esse testemunho: tais foste alguns de vós, injustos, impuros, idólatras, adúlteros, homossexuais, larápios, avarentos, beberrões, maledicentes e assaltantes. Porém, Paulo acrescenta: houve um momento em que Jesus transformou a vida de vocês e vocês foram mudados. Aleluia e glória a Deus. Amém? Será que esse Deus que mudou o povo da igreja de Corinto não tem poder para mudar, amém, o povo de hoje? Será que os crentes de hoje não receberam essa mesma transformação e essa mesma mudança? Aleluia! O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e será o mesmo Deus para sempre. Sabe? Amém? Você pode ver que os pecados são o mesmo. As atitudes dos homens, certas ou erradas, é a mesma. Tá? Amém? Mas o Deus também é o mesmo. O Deus também não mudou. Amém? As práticas pecaminosas que nós vemos hoje são as mesmas práticas pecaminosas que havia no tempo lá de Paulo. Amém? E o Deus que mudava a vida do povo no tempo de Paulo é o mesmo Deus que muda a vida das pessoas hoje. Né? O problema é que quanto mais se tolera as coisas erradas dentro da igreja, mais o povo fica sem vergonha e não quer mudar. Não quer mudar de vida, não quer mudar de comportamento. Amém? E o diabo trabalha muito para a igreja relaxar a questão, né, a questão da santificação. Amém? Tá? Se fala pouco de santificação, se fala pouco de mudança de vida, de transformação de vida. Tá? E isso tem causado para a igreja um prejuízo muito grande, porque tem acontecido um grande relaxamento dentro da igreja. Tá? As pessoas não procuram mais uma mudança de vida. Antigamente se falava que venha para a igreja que Jesus muda a sua vida. Amém? Hoje a gente chama as pessoas: venha para a igreja, continua do mesmo jeito, que Deus ama você do jeito que você é. Tá errado. Tá errado. Sabe? Deus ama o ser humano. Tá? Mas se ele estiver em pecado, Deus não vai amar a sua prática pecaminosa. Deus vai querer, por amar essa pessoa, Deus vai querer transformar a vida dela. Deus vai querer colocar nela um caráter novo, uma vida nova. E ela vai ter que abandonar a velha vida. Tá? As pessoas hoje já chegam na igreja, mas não querem abandonar a velha vida e muitas das vezes não têm força para abandonar porque elas não são confrontadas. Amém? Tá? Há umas mensagens que mais massageia ego do que quebra os egos. Né? Mensagem que muda é a mensagem que confronta. É a mensagem que vai para quebrar o ego da pessoa. Mas hoje as pessoas alisam a cabeça, amém? Venha como estás e continua, tá? Você está muito bem assim, vai indo que Jesus é bom com você, tá? E não há um ensino de santificação, de mudança de vida. Há 35 anos, quando eu me converti, o assunto mais falado nos cultos de doutrina, amém? Porque no meu tempo existia culto de doutrina. No meu tempo existia culto de ensino. O culto mais cheio da igreja não era o culto público, não era o culto de evangelismo. Era o culto de doutrina, era o culto de membros, só entrava membros da igreja. Amém? A gente tinha uma carteirinha e para entrar na igreja tinha que mostrar a carteirinha, tinha que provar que você era membro. Se você não era membro, amém? Você não entrava, tá?
Porque o que se tratava lá era coisa para crente. E não tinha celular para estar gravando culto nenhum dentro da igreja. Nem isso tinha. Não tinha nada disso. Deus não tinha. Né? Não tinha. Hoje em dia as pessoas entram na igreja, elas querem gravar o que o pastor está falando para jogar em rede nacional. Exatamente. Nossa, isso é um perigo. Então, o culto de ensino, o culto de doutrina, era o culto mais cheio das igrejas locais. E culto inteiro, né, pastor? Era fechado. Era culto fechado. Só membro batizado. Exatamente. Não podia entrar E o pastor ia lá e ensinava. Tá? É. E o tema era santificação. Amém? E o meu pastor era lavação de roupa, assim, né? Acertar tudo, falar tudo tinha que falar. Era um culto que se resolvia os problemas da igreja. Interno, isso aí, entendeu? Que eu digo assim, não saía lá fora falando, não, ó, hoje o pastor, não. Era um assunto interno. Hoje em dia as pessoas vão para uma reunião, às vezes de obreiro, que grava, entendeu? E joga em rede nacional, poxa. Hoje em dia você ensina a santificação. O povo já fala, ai que palavra dura, pastor bate muito, né? Não tem amor. Exatamente. Não tem palavra dura, tem corações duros. Eu não canso de falar um testemunho, né? Eu falei, João. Amém. Aquele que o rapaz disse? Então. Aquele testemunho, né? Ah, porque eu saí de lá porque eu estava cansado de apanhar. A pessoa estava em pecado. Apanhar? Meu Deus do céu. Quer dizer que o ensino da palavra de Deus bate duro, bate no pecado, meu irmão. A pessoa estiver em pecado não vai suportar mesmo, não vai aguentar mesmo. Ela vai ser confrontada, não tem jeito. A pessoa, ela só fica revoltada, só fica com raiva, entendeu? Da pregação, fica com raiva de um dizer bíblico, se ela está enquadrada naquele texto ali. Se a palavra veio está batendo nela, pastor, ela vai ficar ofendida, vai ficar com raiva da pessoa, só tem palavra. Só que, claro, a pessoa está fazendo tudo errado, a palavra vem aí, a pessoa vai se ofender mesmo. E crente que é crente, pastor, ele não se ofende com a palavra. Exatamente. Entendeu? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é vida. Tá entendendo? Olha, uma coisa que eu aprendi cedo isso. Amém? Sabe? Quanto mais dura a palavra, amém, mais gostoso é. Sabe? Aleluia e glória a Deus. A palavra que transforma, que muda, que faz a pessoa refletir. A palavra que toca, a palavra que mexe, que confronta, sabe, que trata com o pecado, que trata com a coisa errada. E a gente está fazendo, amém? É verdade. É essa que tem um sabor diferente, tá? Agora, você vai para um culto de ensino, e no culto de ensino, você só tem a palavra de vitória, amém? Ah, porque você vai ter vitória. Ah, porque você vai ter vitória. Ah, porque você vai ter vitória. Tem bênção para a tua vida. Tem bênção para a tua vida. Amém? Olha... Amém. Às vezes o culto e os crentes precisam desse tipo de mensagem. Concordo plenamente. Precisam, amém? Tá? Mas não necessariamente todo culto. Amém? Não transformar os cultos em cultos de vitória. De autoestima. Né? É verdade. A gente precisa do ensino. Precisa do ensino. Sabe por quê, pastor? Que tem que ter ensino? Por quê? Porque a maioria dos crentes não lê Bíblia. Não sabe nem onde estão os textos. Entendeu? Ah, mas na Bíblia está escrito isso. E se ele não ouve, assim, ele não ouve o ensino lá na igreja com o pastor, ele vai continuar errando, vai ficar no erro e nunca muda. Exatamente. Não é? Exatamente. Amém. 90%, né, do sucesso de uma igreja permanecer de pé é se ela é ensinada. Amém? Se for uma igreja ensinada, ela permanece. Né? Pode vir pandemia que for, ela vai se manter de pé. Amém? Porque ela é ensinada, ali tem crente. Né? Crente de verdade gosta de ser ensinado. Verdade. Amém? Tá? Agora, esses crentes modernos aí... Crente de açúcar. Qualquer coisa está todo se derramando.
Ai, o pastor falou aquela palavra para mim. Oh, se a palavra ela caiu como uma cacadapuça, coloca na cabeça e procura andar Ele gosta corretamente. que esses crentes modernos que gostam de culto de fumaça, Se ofender com a né? palavra. Não tem força espiritual nenhuma. Se ofender com a palavra. Ó, pastor, Deus não fala assim, na Bíblia não está escrito assim? O Senhor, ele repreende e castiga quem ele ama. Sede zeloso do bem. Se nós formos zeloso do bem, pode vir palavra mesmo assim para confrontar. Se eu estou andando na palavra, a palavra vem e não me atinge. Agora, se eu estou fora, aí eu vou ficar com raiva, vou ficar nervosa. Ai, porque o pastor me mandou essa palavra, não é? Às vezes a pessoa assim no WhatsApp, ela às vezes manda um de dizer. E às vezes aquele dizer, diga assim, ela não está te provocando, mandando para você de propósito. Não, aí você lê. Se você se ofendeu, é porque você tá no erro. Agora, se você não se ofendeu, é porque você não é aquilo, você não está no erro. Exatamente. Não é? Então... Amém. Ó, faz um teste da tua conversão. Amém? Quer ver? Faz uma lista das tuas velhas práticas. Faz uma lista aí das tuas velhas práticas. O que você praticava no passado e você não pratica mais hoje. Amém? E faz outra lista das práticas atuais. As novas práticas que foram acrescentadas na tua vida. Amém? Faz uma lista aí. Você vai ver quanta mudança houve na tua vida. Né? A Ana Magalhães está dizendo que a disciplina dói, mas é preciso. A Ana Rocha diz, a verdade liberta, transforma. Exatamente isso. Amém? Tá? Então, que a gente possa ter um coração aberto para a palavra de Deus. Ter um coração aberto para a verdade. Amém? Desejar a qualquer custo a libertação. Amém? Ser transformado de verdade. Tá? E eu desafio você a fazer um teste. Faz um teste na tua vida. Amém? Coloca uma lista aí. As práticas que você praticava. Vícios que você praticava e não pratica mais hoje. Coloca aí. Amém? Coloca aí. Você falava muito palavrão? Você brigava muito? Gostava de uma confusão? Gostava de encrenca? Amém? Coloca aí. Coloca aí. Como que você era? Como era o teu comportamento antes de Cristo? E depois você coloca aí também o teu comportamento que foi acrescentado depois de Cristo. Você vai ver as mudanças que aconteceram na tua vida. Amém? Tá? Essa aqui é a verdade. 35 anos que eu estou dentro da igreja. Há 35 anos atrás, eu tinha uma lista enorme de coisa errada na minha vida. Né? Um dos maiores erros da minha vida era a minha linguagem. Porque o palavrão corria solto da minha boca. Né? Eu falava muito palavrão. Eu falava, acho que 90% palavrão, 8% gíria e 2% palavra que era alguma coisa. Né? Tá? Era muito palavrão. Sabe? Eu vivia falando palavrão e falando gíria. Né? E Jesus mudou. Mudou meu vocabulário, mudou minha linguagem. Né? Eu era uma pessoa que bebia demais, gostava de encher a lata. Amém? Tá? Hoje, graças a Deus, zerei. Amém? Zerei essa situação. Né? Tinha problemas de relacionamento, gostava de uma confusãozinha, gostava de uma briguinha. Amém? Eu ia para as quermesses só para arrumar confusão com meus amigos, né? Se juntava com os meus amigos para arrumar confusão. E hoje eu sou pacificador. Amém? Jesus mudou a minha vida. Né? Eu olho para a minha vida hoje e olho para a minha vida 35 anos atrás, quando me aproximei da igreja. Nossa, eu sou outra pessoa completamente diferente. Amém? Jesus mudou a minha vida, Jesus me transformou de verdade.
Amém? Me mudou de verdade. Mudou alguma coisa em você, pastor Renato? Muita coisa, graças a Deus. Muita coisa. Você chegou até a fumar, né, Renata? Você fumou. E Jesus te libertou do cigarro? Graças a Deus. Aí, Jesus Mas liberta. bem antes de ir para a igreja, eu já tinha... O que tem? Todo mundo... Calma. Todo mundo fez alguma coisa mas aqui. eu não era viciada, presta atenção. Vai, fala. Eu fumei, entendeu? Acho que eu tinha 15 anos, eu experimentei o cigarro, fumava escondido às vezes do meu pai, entendeu? Quando eu fui para a igreja, eu já não fumava mais. Entendeu? Porque eu tinha medo aí, eu falei de medo de ficar doente. É verdade, já ia com negócio de câncer. Ou medo do Raimundo. Tinha medo. Assim, de fumar assim, não. Beber também não era de... Fumar ou não fumei, não? Falar palavrão também, meu pai nunca deixou a gente abrir a boca para falar palavrão dentro de casa. Fumar ou não fumei, não? Falasse palavrão, meu pai dava... Mas bebia muito. Amém? Uma cervejinha hoje que eu tomava. Jesus me libertou. Olha, eu não aproveitei nem muito o mundo, porque eu me converti com 16 anos. Então, eu tenho que nem até os meus 15 anos, meu pai nunca deu liberdade para beber, para fumar, para fazer um monte de... Então, amém. Graças Esteja com o coração aberto para as mudanças que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Se você nasceu de novo de verdade, você vai ver as mudanças na tua vida. Tá? Não aceite ser crente e continuar com as velhas práticas. Você tem que ter uma experiência, amém, de mudança de vida, de transformação. O Espírito Santo, né? São coisas que você tem que ter. A experiência com Deus, ela passa por um caminho chamado arrependimento. Quem nunca chorou de arrependimento, tem que buscar esse choro. O choro do arrependimento. Tá? E a passagem pelo caminho chamado transformação de vida. Tem que passar pelo caminho da transformação de vida. Eu vou parar por aqui, pessoal, porque o assunto que eu vou tratar aqui, amém, é a segunda sessão. E a segunda sessão, para começar ela e não ir até uma certa altura, eu vou parar por aqui. Porque falta 3 minutos para as 9 horas, tá certo? Na quinta-feira, amanhã nós não temos, hein? Nós não temos amanhã. Amanhã nós temos às 10 horas da manhã. Amanhã nossa live é às 10 horas da manhã, é a palavra rema, amém? A palavra revelada, é a hora da palavra revelada, tá certo? Amanhã às 10 horas da manhã. Mas quinta-feira eu volto com a segunda sessão, o problema das paixões intrapessoais. Nós vamos tratar do versículo 12 até o versículo 20. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Jesus transforme, mude, amém? E que todos vocês passem por uma experiência que só Deus pode trazer sobre a vida de vocês. Que a graça do Senhor Jesus, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diz amém. Passa rápido, né, Patrícia? 1 horinha passa rápido. 1, 2, 3. Vitória! 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 Vitória com glória, triunfo. Deus abençoe presbítero Rogério, Deus abençoe missionário de Leusa, Deus abençoe Rosa, Deus abençoe Patrícia Farias, Deus abençoe Ana Rocha, Deus abençoe Sandra Silva, Deus abençoe Ana Magalhães. Amém? Deus abençoe, pessoal.